A cosmologia investiga a origem, evolução e a estrutura do universo. Ela busca entender as propriedades, idade, tamanho, composição e como ele mudou ao longo do tempo. A cosmologia abrange uma variedade de disciplinas, incluindo a física, a astronomia, matemática e filosofia também. Utiliza observações, modelos teóricos e experimentos para tentar responder questões fundamentais sobre a natureza do universo. A astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes e os fenômenos que ocorrem fora da atmosfera da Terra. Ela abrange o estudo dos planetas, estrelas, galáxias, nebulosas, cometas, asteroides e outros objetos que compõem o universo. A astronomia também investiga as leis físicas que regem o movimento dos corpos celestes e as propriedades do espaço-tempo. A astronomia é uma das mais antigas ciências, remontando a milhares de anos atrás, quando os seres humanos começaram a observar o céu noturno e registrar os movimentos dos corpos celestes. Hoje, a astronomia é praticada utilizando observações feitas por telescópios terrestres e espaciais, bem como por meio de simulações computacionais e análises de dados. As diversas áreas de estudo dentro da astronomia incluem a astronomia observacional, que se concentra na coleta e análise de dados sobre objetos celestes, a astrofísica, que estuda as propriedades físicas dos objetos celestes e os processos que ocorrem neles. A astronomia indígena refere-se aos conhecimentos astronômicos desenvolvidos por povos indígenas ao redor do mundo ao longo de milhares de anos. Esses conhecimentos incluem observações do céu noturno, estudos dos movimentos dos corpos celestes e a integração dessas observações ao contexto cultural, social e espiritual das comunidades indígenas. A astronomia indígena não é apenas uma ciência, mas também uma forma de conhecimento tradicional profundamente enraizada na cultura, tradição e cosmovisão dos povos indígenas. Ela desempenha um papel central nas práticas rituais, calendários, de navegação e agricultura dessas comunidades, fornecendo orientação tanto prática quanto espiritual. Os povos indígenas ao redor do mundo desenvolveram sistemas complexos de observação astronômica, que muitas vezes estão intimamente ligados à sua relação com a Terra, o meio ambiente e os ciclos naturais. Isso inclui o uso de estrelas para navegação em terras e mares, a criação de calendários baseados em ciclos astronômicos para marcar eventos sazonais importantes, e a interpretação dos movimentos dos corpos celestes para entender aspectos espirituais e mitológicos de suas culturas. A astronomia indígena está ganhando cada vez mais reconhecimento e respeito dentro da comunidade científica, não apenas por seu valor cultural e histórico, mas também por sua contribuição para o conhecimento astronômico global. Muitas vezes, os conhecimentos astronômicos indígenas são vistos como complementares aos métodos científicos convencionais, oferecendo perspectivas únicas e insights sobre o universo. A cosmologia indígena refere-se às visões e entendimentos dos povos indígenas sobre a origem, natureza e estrutura do universo. Assim como a astronomia indígena, a cosmologia está profundamente enraizada na cultura, tradição, espiritualidade e modo de vida das comunidades indígenas ao redor do mundo. Na cosmologia indígena, o universo é frequentemente concebido como um todo interconectado, no qual os seres humanos, os animais, as plantas, os elementos naturais e os corpos celestes estão todos interligados e interdependentes. Essa visão holística do cosmos muitas vezes contrasta com a visão ocidental mais fragmentada e mecanicista. A cosmologia indígena muitas vezes inclui narrativas mitológicas e histórias sagradas que explicam a origem do universo, a criação da Terra, a relação entre os seres humanos e o mundo natural, e o papel dos espíritos e dos ancestrais na ordem cósmica. Essas histórias são transmitidas oralmente de geração em geração e desempenham um papel central nas práticas espirituais e culturais das comunidades indígenas. Além disso, a cosmologia indígena muitas vezes incorpora práticas rituais, cerimônias e rituais de cura que estão em sintonia com os ciclos naturais, os movimentos dos corpos celestes e as forças espirituais que são consideradas parte integrante do universo. A cosmologia indígena está sendo cada vez mais reconhecida e valorizada como uma forma de conhecimento legítimo e importante, não apenas dentro das comunidades indígenas, mas também na comunidade acadêmica e na sociedade em geral. Ela oferece uma perspectiva única e valiosa sobre o universo, enriquecendo nossa compreensão da complexidade e diversidade da experiência humana no mundo.
A arqueologia é uma disciplina da ciência que se dedica ao estudo e à interpretação dos vestígios materiais deixados por sociedades humanas do passado. Ela visa compreender e reconstruir as culturas, os estilos de vida, as tecnologias, as práticas sociais e os ambientes naturais de povos antigos por meio da análise de artefatos, estruturas, restos humanos e evidências ambientais encontradas em sítios arqueológicos. Os arqueólogos utilizam uma variedade de métodos e técnicas para investigar e documentar os vestígios do passado, incluindo escavações sistemáticas, prospecção de superfície, análises laboratoriais, datação por radiocarbono, estudos de estratigrafia e análises de artefatos e vestígios orgânicos. A arqueologia é uma disciplina interdisciplinar que se relaciona com várias outras áreas do conhecimento, incluindo antropologia, história, geografia, geologia, biologia e química. Ela desempenha um papel fundamental na reconstrução da história humana e no conhecimento da diversidade cultural e da evolução das sociedades ao longo do tempo. Além de seu papel na pesquisa acadêmica, a arqueologia também é importante para a preservação do patrimônio cultural e histórico, ajudando a proteger sítios arqueológicos de danos e destruição e a promover o turismo cultural de forma sustentável. A arqueoastronomia é um campo de estudo que investiga as relações entre construções antigas, como monumentos megalíticos, templos e outras estruturas arqueológicas, e eventos astronômicos, como os movimentos do Sol, da Lua, das estrelas e dos planetas. Essa disciplina procura entender como as civilizações antigas observavam, interpretavam e integravam os fenômenos celestes em suas práticas culturais, rituais religiosos, calendários e sistemas de crenças. Os arqueoastrônomos analisam a orientação e a disposição das estruturas antigas em relação aos pontos cardeais, aos solstícios, equinócios e outras datas astronômicas significantes. Exemplos famosos de sítios arqueoastronômicos incluem Stonehenge na Inglaterra, Chichén Itzá no México, Machu Picchu no Peru e Newgrange na Irlanda, entre outros. A arqueoastronomia é uma disciplina interdisciplinar que combina elementos da arqueologia, da astronomia, da antropologia, da história da arte e de outras áreas do conhecimento para reconstruir as práticas astronômicas e cosmológicas das sociedades antigas e para entender como práticas influenciaram suas vidas e culturas. Os povos indígenas brasileiros possuem uma grande diversidade linguística e cultural. Por exemplo, cada grupo étnico pode ter sua própria maneira de se referir ao sol em suas línguas e tradições. Os povos tupi, que historicamente habitavam uma grande parte do território brasileiro, podem ter usado o termo aba ou abaia para se referir ao sol em suas línguas. Os povos tupi são nativos da região que hoje compreende grande parte do Brasil, principalmente as áreas costeiras e ao longo dos rios da região amazônica. Antes da colonização europeia, os tupi habitavam uma vasta extensão de território, desde a região nordeste até o sul do Brasil, e também áreas do Paraguai, Argentina e Uruguai. Ainda existem descendentes dos povos tupi vivendo no Brasil. A densidade demográfica dos povos tupi é variável e depende de diversos fatores, incluindo a localização específica das comunidades, o tamanho da área que habitam e as condições socioeconômicas. Não há uma única densidade demográfica que se aplique a todos os grupos tupi, pois cada comunidade pode ter uma distribuição populacional diferente. Além disso, muitos povos indígenas não têm seus números populacionais exatos registrados devido a uma variedade de razões, incluindo questões de acesso a serviços governamentais e preferências culturais. Muitos grupos indígenas que descendem dos tupi continuam a preservar suas línguas, culturas e modos de vida tradicionais. No entanto, é importante notar que ao longo dos séculos, muitos aspectos da cultura tupi foram influenciados pela colonização europeia e pela integração com outras comunidades indígenas e não indígenas. A mitologia tupi, assim como a de muitos outros povos indígenas, está profundamente conectada aos fenômenos astronômicos. Embora os registros específicos da mitologia tupi possam variar de acordo com as diferentes tribos e regiões, existem certos temas comuns que se relacionam com o cosmos. Muitas mitologias indígenas, incluindo a tupi,
contam histórias sobre a criação do mundo e dos seres humanos. Estas narrativas frequentemente envolvem figuras divinas que moldam o universo e seus elementos, incluindo o Sol, a Lua, as estrelas. Embora haja variações nas narrativas de diferentes grupos tupi, muitas vezes há elementos comuns que aparecem em várias versões da história. Na mitologia tupi, é comum encontrar a figura de um ser divino ou uma divindade suprema responsável pela criação do mundo e de tudo que nele existe. Este ser é frequentemente chamado de Nhamandu ou Enderu entre os Tupi-Guarani, dependendo do dialeto específico. De acordo com algumas versões da mitologia tupi, Nhamandu criou o mundo a partir do caos primordial, moldando a terra, o céu, os rios, as florestas e todos os seres vivos. Muitas vezes, Nhamandu é retratado como uma divindade benevolente e sábia, que governa o universo com sabedoria e justiça. Além da criação física do mundo, a mitologia tupi também explora a origem dos seres humanos e sua relação com o cosmos. Em algumas narrativas, os seres humanos são criados a partir da terra ou de outras substâncias naturais, e são ensinados por Nhamandu sobre como viver em harmonia com a natureza e respeitar os ciclos naturais. As histórias de criação na mitologia tupi muitas vezes têm um caráter ritualístico e cerimonial, sendo transmitidas oralmente de geração em geração e frequentemente incorporadas a rituais religiosos e festivais comunitários. Essas narrativas não apenas explicam a origem do mundo, mas também transmitem valores culturais e ensinamentos sobre o papel dos seres humanos no universo. Entre os povos tupi, várias divindades e heróis são associados aos corpos celestes e aos elementos do céu. Tupã é uma das figuras mais importantes na mitologia tupi, frequentemente associada ao trovão, ao relâmpago e às tempestades. Tupã é considerado o criador do mundo e um dos principais deuses da natureza. Sua ira pode ser manifestada em tempestades e trovões, enquanto sua benevolência é expressa através da fertilidade e da proteção da vida. Jaci é a deusa da lua na mitologia tupi. Ela é frequentemente retratada como uma mulher jovem e bela, associada à fertilidade, à maternidade e ao ciclo lunar. As fases da lua muitas vezes são interpretadas como expressões do humor de Jaci, e ela é frequentemente invocada em rituais relacionados à agricultura e à reprodução. Guaraci é o deus do sol na mitologia tupi. Ele é associado à luz, ao calor e à vida, e é frequentemente retratado como uma divindade poderosa e benevolente. Guaraci é considerado uma fonte de energia e vitalidade, e seu ciclo diário de nascer e se pôr é interpretado como uma expressão de sua força e renovação. Moito, ou serpente celeste, é uma figura mitológica associada às estrelas e à Via Láctea. Ele é frequentemente retratado como uma serpente mítica que atravessa o céu noturno, representando o movimento das estrelas no firmamento. Jaci Mirim, além de Jaci, que é a deusa da lua, algumas versões da mitologia tupi mencionam Jaci Mirim, uma divindade associada às estrelas e à escuridão da noite. Jaci Mirim é muitas vezes retratada como uma figura feminina que governa o céu noturno e é vista como uma guardiã dos mistérios do universo. Essas divindades representam apenas uma amostra da rica mitologia tupi, que abrange uma variedade de aspectos da natureza e da vida humana. Cada divindade desempenha um papel importante na cosmologia e na cultura dos povos tupi, refletindo sua profunda conexão com o mundo natural e espiritual. Os ciclos lunares eram usados pelos tupi para marcar o tempo e organizar suas atividades diárias e sazonais. As fases da lua indicavam períodos específicos para plantio, colheita, pesca e outros eventos importantes na vida das comunidades. As fases da lua muitas vezes eram acompanhadas por rituais e cerimônias religiosas. Por exemplo, a lua cheia era frequentemente celebrada com festivais e cerimônias em honra a Jaci, a deusa da lua, enquanto as luas novas podiam ser associadas a rituais de purificação e renovação. As diferentes fases da lua tinham significados simbólicos específicos na mitologia tupi. Por exemplo, a lua cheia era vista como um símbolo de plenitude, fertilidade e iluminação, enquanto a lua nova era associada a novos começos, renovação e introspecção. Os ciclos lunares muitas vezes estavam interligados com as estações do ano. Por exemplo, a lua cheia poderia marcar o início de uma estação de plantio, enquanto a lua nova poderia preceder uma estação de colheita.
Essa interconexão entre os ciclos lunares e as estações da natureza era fundamental para garantir o sucesso das atividades agrícolas e outras práticas tradicionais. Assim como em muitas outras culturas, os Tupi associavam diferentes constelações e estrelas a figuras mitológicas, histórias de criação e eventos importantes. Por exemplo, a constelação do Cruzeiro do Sul, conhecida como Biranandi-Rueté, a grande casa do espírito da noite, entre os Tupi-Guarani, era vista como um ponto de referência importante na orientação e na navegação, além de ter significados mitológicos associados à criação do mundo. As estrelas desempenhavam um papel crucial na navegação e na orientação dos povos Tupi. Eles observavam padrões específicos no céu noturno para determinar direções, prever mudanças climáticas e encontrar caminhos através da floresta densa e dos rios sinuosos da região amazônica. As constelações e estrelas também eram usadas para marcar calendários e ciclos agrícolas. Os Tupi observavam o movimento das estrelas para determinar os momentos ideais para plantar, colher e realizar outras atividades relacionadas à agricultura e à subsistência. Muitas constelações e estrelas tinham histórias mitológicas associadas a elas. Por exemplo, a Via Láctea era frequentemente vista como uma trilha deixada por figuras míticas ou heróis celestiais, enquanto outras constelações podiam representar animais, deuses ou eventos importantes na cosmologia Tupi. As estrelas muitas vezes eram vistas como moradas de espíritos ancestrais ou deidades celestiais. Os Tupi acreditavam que seus antepassados viviam entre as estrelas e podiam influenciar eventos na Terra, e que certas estrelas tinham poderes mágicos para curar, proteger ou trazer boa sorte. Outras etnias indígenas também atribuíam rotulações semelhantes para algumas constelações ao passo que tinham outras interpretações cosmológicas. É o caso dos índios guaranis que veremos no próximo vídeo.